Bom dia, estamos aí mais um dia fazendo uma caminhada e sabendo que o exercício faz bem para a saúde, aumenta a disposição, melhora a mentalidade e o principal, saúde espiritual e mental. Então hoje de manhãzinha já levantei, já tomei meu cafezinho e pus um pão sobre a mesa. Pus um pão na mesa. Peguei o pãozinho, preparei e tomei um café. Primeiro alimento da manhã. Qual que é? O pão. Pãozinho. Então eu quero falar para você aí que é o primeiro e também muitas vezes, em muitos casos, o último alimento da manhã. As pessoas fazem café da tarde com pão, né? E aí eu quero lembrar você que Jesus nasceu em Belém e que é chamado Casa do Pão. E ele se titulou como o pão vivo que desceu do céu. Olha pra você ver, hein? Jesus nasceu em Belém. Belém quer dizer Casa do Pão. E ele se apresenta como o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, usando essa alegoria, se você não se alimentar de Cristo pela manhã, se você não se alimentar logo cedo com pão vivo, você pode não estar sendo uma pessoa prudente. Porque o primeiro alimento da manhã é o pão, que figuramente é Cristo. E também para muitos também o último alimento, que é o pão. E pão contém nutrientes que melhora a alegria, que tem proteínas que te fazem bem, que fazem ficar mais vigoroso, mais alegre, mais satisfeito. Então se você tá aí dia a dia triste, abatido, desmotivado, é porque você não se alimenta com pão vivo, né? Aí você tem aquela outra figura que é muito interessante, para todo mundo não sabe: água, alimento essencial. Quem não, depois de uma boa caminhada, não bebe uma água, não se repõe os líquidos que necessita o corpo, porque o calor, a sede vem. E aí vem a outra figura. Jesus falou que ele é a água viva, que quem beber dele fluirá no seu interior rios de água viva. Aí você fala: puxa vida, como é que pode a pessoa fazer uma caminhada, andar nesse mundo aqui todos os dias, ter uma vida deturbada, cheia de luta, perseguição, cheia de altos e baixos, e não bebe de Cristo, e não bebe da fonte? Ô meu amigo, você vai ter dias tristes, abatidos, e não vai sobreviver. Ninguém sobrevive a um deserto que é esse mundo sem beber da água da vida. Jesus é essa água da vida. Então, uma palavra para amanhã, durante o dia. E você precisa entender que o Evangelho é alimento para você. A palavra, ela revigora seu ânimo, ela te traz vigor, capacidade para você continuar a andar nesse mundo. E essas figuras de Jesus são figuras para você compreender a necessidade que você tem. Se você não se alimenta de Cristo todos os dias, da palavra, ouvindo o Evangelho, indo para Jesus, se você não bebe dessa fonte, você vai ser como uma pessoa comum, fraco, debilitado, incapacitado, sem vigor e a ponto a desfalecer. E aí você está dando oportunidade, sabe para quem? Atuar no teu coração?
Satanás. Porque você vai estar confrontando um mundo sem uma coisa que é necessário, que é o alimento diário, palavra, Jesus. E você vai encontrar muito mais ainda outras coisas aí na Bíblia com relação a alimento, nutrições. Você vai encontrar Jesus falando que quem bebe ou come dele não tem parte com ele. Quem não come e não bebe com ele não tem parte. Você tem necessidade de se alimentar, porque se você não se alimenta diariamente, você não vai ter parte com o Senhor. Então, pensa bem. Você que quer aprender o Evangelho, quer seguir os caminhos do Senhor, é um cara que não tem leitura, não gosta de falar, que não gosta de leitura, não gosta de ouvir o Evangelho. Como é que você quer seguir o Senhor se você não tem a palavra, o encorajamento de Jesus para prosseguir? Então fica aí a dica. Sei que aqui não é questão religiosa, não é uma questão de você ir para determinada religião, que isso aí é engano. Isso é coisa que o homem criou. É questão de você ir para o Filho de Deus, para aquele que desceu do céu, aquele que deu a sua vida para te salvar. E ele está aí, flexível, fácil. O pão, qual casa do mais pobre que seja não tem um pão na sua mesa? Qual casa de um, pode ser o rico, o pobre, o pão é flexível, é fácil. E Jesus se coloca como um pão para você. Por que você não se alimenta de uma coisa tão sensível, está perto de você? A Bíblia fala assim: se crer com o coração, crer com o coração e confessar com sua boca, entendeu? Então é simples, você precisa crer e confessar. Você crê que Jesus ressuscitou? Então confesse. Você crê que Ele está vivo e vive Ele vive antes mesmo de vir ao mundo. Ele foi preparado antes mesmo de vir ao mundo. Você precisa entender que não é uma questão de seguir uma religião, que não é uma questão de você ir para um lugar, é uma questão do teu coração, é uma questão de você no teu coração crer. E se você confessar Jesus, aonde você estiver, você vai comer desse pão, vai se alimentar e vai ver a alegria que é de receber Jesus no teu coração, sem obstáculo, sem um monte de regulamento onde os homens criam, cheio de regras e te impedindo, colocando muralhas para que você siga Jesus. Essas muralhas precisam cair na tua vida. Regras. Hoje eu peguei uma moça com uma regra, cheia de regra. Foi para a igreja desde criancinha. Mãe dela cheia de imposição, não pode isso, não pode. Uma criança que nem se decidiu na fé, está querendo induzir a seguir regulamentos que só mata, só impede as pessoas de chegar a Jesus. Jesus não é Jesus não veio trazer regra para você viver. Ele veio te orientar para você ter uma vida saudável e ser salvo. Então muitas vezes religião, algumas religiões cheias de regulamento, cheio de regra, impede você aproximar de Deus, porque você fica ali considerando: vou para lá, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, vou deixar disso, vou deixar aquilo. Vá para Jesus, que você vai ver que essas coisas não têm importância nenhuma, que elas vão sumir do teu coração, que você vai falar assim: puxa, que regulamento ruim, que regra ruim, me afastou de aproximar de Jesus. Se aproxime de Jesus. Você que sente pecado, cheio de pecado, falou que, pô, mas Jesus cheio de pecado, precisa largar os pecados. Você vai largar os pecados ao momento que você se aproximar do Senhor. Primeiro próximo é se achegar a Deus. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Então primeira coisa, você se achega. Você tem vício, é usuário de droga, é usuário de bebida, é uma pessoa que vive na prostituição. Se arrependa, peça perdão, se reconcilie com Deus, e você vai perceber que nada dessas coisas é importante. A coisa mais importante que você pode pensar ter é a presença de Jesus na sua vida. Andar nesse mundo sem a presença do Espírito é algo tão triste, vazio, solitário. Você não tem noção. Moisés, no deserto, falou assim, quando estava no deserto: se tu não fores conosco, não nos faça sair daqui. Se tua presença não nos acompanhar,
Eu não quero sair daqui. Eu falo a mesma coisa. Faça a mesma coisa. Fala, Senhor, para mim viver nesse mundo sem a sua presença, eu não quero nem sair daqui. E você vai descobrir que a presença de Deus é a coisa mais importante que existe. A existência divina, de você saber que Deus existe, é algo mais precioso que tem. Você saber que tem alguém cuidando de você como uma ovelha, não tem preço, não existe riqueza para isso. Então essa palavra vai para você hoje, tá bom? Que o Senhor possa levar essa palavra a muitas pessoas, ok? Que você aí que está ouvindo, envie essa mensagem, envie a mensagem para muitas pessoas aí. Olha, Cristo não vai ser encontrado em casas, Cristo vai ser encontrado aonde você crê. Ele se encontra onde você crê. Se você crê, Ele é Espírito. Se você crer com o teu coração e confessar, Ele está pertinho de você. Então você abre o coração, fala, Jesus, essa palavra é por fé, confessar o coração e crer. Eu preciso crer e confessar. Eu preciso crer com o coração e confessar para as pessoas que eu creio no seu sacrifício, creio que o Senhor está vivo e que o Senhor vive, ressuscitou. E você vai ver algo tremendo na tua vida. Um abraço. Compartilha aí, se você crê nessa palavra. Um abraço.